Queridos irmãos, vamos para Lucas 9 e vamos ler do 28 até o 36. Diz a palavra de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela se abra para nós por meio da atuação do Teu Espírito Santo na nossa mente, nos nossos corações, na nossa alma. Que o Teu Evangelho seja proclamado e que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua palavra. Que nosso coração saia daqui, Senhor, cheio da Tua palavra e da convicção de que o Senhor falou conosco. Que a Tua igreja seja edificada, que os pecadores sejam evangelizados, que nós sejamos transformados dia após dia, de glória em glória, de fé em fé, por meio das Escrituras. É isso que nós te pedimos no nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Este é meu 3º sermão sobre a glória de Cristo. E quero tratar com vocês nessa noite sobre a transfiguração do Senhor no monte. Jesus aparece aqui ao lado de 2 importantíssimos personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias, e também está acompanhado por seus apóstolos. E isso é muito significativo para o que esse texto significa. É muito provável que você já tenha lido esta passagem várias vezes, talvez feito algumas perguntas ao próprio texto, talvez essas perguntas já tenham sido respondidas, talvez nunca tenham sido respondidas. Talvez você já tenha se perguntado por que Deus proíbe a invocação aos mortos e aqui Moisés e Elias aparecem. Talvez você já tenha se perguntado isso. Talvez você tenha se perguntado por que Jesus se transfigurou daquela forma. Qual era o propósito dele ser transfigurado naquele momento tão importante que antecedia sua morte no Gólgota. Este é um fato importante para lidarmos nesta noite com essa passagem do Novo Testamento. O que temos aqui diante de nós é um registro que nos ensina muitas verdades a respeito da encarnação de Cristo, a respeito de sua morte, a respeito de sua glorificação, a respeito de sua substituição. Quando nós falamos de substituição aqui, estamos falando literalmente de substituição penal. Jesus nos substitui penalmente, recebe nossa condenação. E como isso é mostrado no texto, nós vamos observar. Aprendemos aqui também sobre nossa peregrinação como cristãos, como igreja. Aprendemos sobre obediência,
aprendemos sobre humildade, aprendemos sobre glorificação. Essa passagem não foi registrada por Lucas apenas para contar a história da transfiguração. Lembremos-nos que os evangelhos, eles são grandes sermões proferidos pelos evangelistas de forma registrada, de forma escrita. Então, tudo o que eles dizem tem um propósito. Eles não registram aleatoriamente os fatos. Eles não estavam apenas preocupados em registrar fatos considerados importantes. Eles estavam dizendo muitas coisas, até na forma que eles organizam os fatos. Nós vamos observar que muitas vezes há uma diferença de organização entre Mateus, Marcos e Lucas. Até em João, apesar de João não ser um evangelho sinótico, mas nós vamos observar que eles têm um propósito em posicionar determinada história em determinado bloco de narrativa. Isso é importante, porque nós precisamos entender através desse posicionamento o que o evangelista está ensinando. Aqui, nós estamos aprendendo com Lucas a respeito da libertação do pecado. Esta é uma verdade central no grande bloco do capítulo 9. Aqui nós vamos aprender para onde Deus está nos conduzindo através da obra perfeita de Cristo e da perfeição do próprio Cristo encarnado. Mas para entendermos melhor a passagem da transfiguração, nós precisamos entender todo o contexto do capítulo 9 de Lucas, para então nos apercebermos do que se passava na mente de Lucas quando ele registra a ordem dos fatos que estão encadeados no capítulo 9. Isso vai nos dar clareza a respeito do que ele está dizendo a partir do versículo 28, na transfiguração. Olhe para a sua Bíblia e acompanhe comigo. Veja só, a partir do verso 1 do capítulo 9, nós vamos aprender sobre as instruções de Jesus acerca dos 12, da sua missão de pregar o evangelho. No verso 6 nós vamos ler: então saindo percorriam todas as aldeias anunciando o evangelho e efetuando curas. Por onde? Por toda parte. Lucas é um evangelista que se preocupa muito com grupos segregados. Ele se preocupa muito com pobres, ele se preocupa muito com doentes. Há um grande indício disso, ou uma grande relação para isso, é que ele era médico. Então, isso também é posto em Atos dos Apóstolos. Então, Lucas está muito preocupado em registrar curas, mas não era apenas porque ele queria mostrar o poder de Cristo em fazer milagres. As curas não são demonstradas nos evangelhos apenas para mostrar que Jesus é poderoso, para continuar fazendo milagres hoje. Sim, claro, nós cremos que ele é poderoso para continuar fazendo milagres hoje. Mas o propósito dos evangelistas está muito além do que demonstrar qualquer espetáculo de fé em curar paralíticos, curar cegos e curar enfermos. O registro das curas são importantes, mas para nos falar sobre realidades futuras. A importância dos milagres nos evangelhos é grande para nós porque nos mostram acerca de uma realidade futura, sem enfermidades, sem deformidades, sem intervenção do pecado. Quando nós lemos, então, a partir do verso 7, nós vamos observar acerca de Herodes, que fica impressionado com tudo que estava acontecendo naquela época e naquele momento. Então, o texto vai dizer: ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. João Batista aqui já estava morto. Outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. A pregação de Jesus estava causando um grande impacto em todo o território israelense. E Herodes estava curioso para vê-lo. É sempre assim. Há aqueles que estão desejosos de ouvi-lo para serem transformados por ele, mas há também aqueles que são curiosos para vê-lo apenas de longe, para ver apenas o espetáculo, mas não querem nenhuma relação com ele. Lucas está mostrando isso, que os interesses a respeito da pessoa de Cristo são distintos. Há pessoas que se aproximam dele porque querem ser curadas. Há pessoas que se aproximam dele porque querem ver os milagres. Há pessoas que se aproximam dele porque querem ver algum tipo de coisa espantosa acontecendo, como a multiplicação dos pães. Mas há aqueles também que se aproximam dele
para serem salvos, para serem transformados, para terem suas vidas mudadas pelo Filho de Deus. Do versículo 10 até o versículo de número 17, nós temos a narrativa da primeira multiplicação dos pães. E aqui nós temos um Cristo mostrando misericórdia aos famintos e uma eliminação temporária da fome, algo que ocorrerá perfeitamente na consumação. A multiplicação dos pães não quer apenas mostrar que Cristo deu pão aos famintos. A multiplicação dos pães quer mostrar que futuramente todo o espectro econômico de um mundo caído, dominado pelo pecado, será mudado pela fartura e pelo suprimento perpétuo ou eterno. Na eternidade não haverá mais fome. Quando Jesus dá de comer ao faminto, o texto está querendo nos ensinar que na sua volta, no seu retorno, na consumação, ninguém mais passará fome. Ninguém mais sofrerá porque tem fome. O texto está apontando para a consumação da salvação, não apenas para um aspecto temporal. Irmãos, Deus opera e trabalha nas nossas vidas, mas muitas vezes nós, crentes, acreditamos que aquilo tem apenas uma relação temporal conosco, é apenas uma coisa relacionada a um cuidado de Deus carinhoso conosco no tempo apenas. Tudo o que Deus faz na nossa vida está relacionado com a nossa eternidade. Qualquer aspecto das operações de Deus na nossa vida está relacionado à nossa eternidade. Para trabalhar nossa confiança, para aumentar nossa fé, para amadurecer-nos no meio dos sofrimentos, para nos mostrar no profundo poço do sofrimento de que há misericórdia e de que a consolação plena se dará no porvir, não aqui. Aqui temos e somos visitados pela consolação do Eterno, mas no futuro teremos uma consolação ininterrupta, eterna, uma alegria perpétua que jamais será roubada de nós. Do versículo 18 até o versículo de número 22, nós temos a confissão de Pedro. Observe, verso 18. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então Pedro disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Observe que aqui, depois de Lucas narrar o grande milagre da multiplicação dos pães e peixes, um milagre que foi assombroso, mais de 5.000 pessoas comeram, sobrou, sobejou. Agora Jesus está ensinando a respeito dele mesmo aos discípulos com a pergunta que ele faz: quem dizem os homens que eu sou? Qual é a conclusão deles acerca de mim? E quem dizem vocês que eu sou? Jesus queria ouvir a confissão deles a respeito de si. E Pedro disse: tu és o Cristo de Deus, és o Messias de Deus, és ungido de Deus. Essa declaração é importante para todo o contexto da passagem. Depois disso, então, Lucas vai narrar a respeito da cruz. Não da cruz de Jesus, mas da nossa cruz. De que nós devemos levar nossa cruz. Dizia a todos no verso 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se e causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho de Deus, ou Filho do homem, melhor dizendo, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Jesus está ensinando aqui, eu não vou expor esse bloco, mas Jesus está ensinando aqui a respeito da autonegação e da autossatisfação em Deus. Jesus está dizendo que aqueles que têm mais amor à sua própria vida do que amor a Deus, não são dignos dele. Aqueles que amam mais a si mesmos, não são dignos dele, pois quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A palavra de Jesus aqui é extremamente atual, porque nós vivemos num mundo que nos diz constantemente isso. Se valorize, se ame. Pense primeiro em você.
Você é a pessoa mais importante da sua vida. Elimine relacionamentos tóxicos. Isso não dá certo em igreja. Porque a igreja tem um bocado de pecador, ferido, troncho, desmantelado, que desmantela outros. E que Deus traz para a igreja para que sejam consertados pela palavra. A Escritura vai nos dizer que aquele que não ama mais a Deus do que a própria vida não é digno do Filho. Porque o que aproveita ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Irmãos, aquele que se envergonhar, diz ele no verso 26, aquele que se envergonhar das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem. Tenhamos cuidado, irmãos, porque o versículo 26 nos ensina a respeito do mandamento: não invocarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não envergonhe o nome de Deus. E não se envergonhe do nome de Deus. Não se envergonhe de ser chamado cristão. Não negocie a sua identidade cristã. Na forma que você pensa, na forma que você vive, na forma que você age. Porque se você se envergonha de dizer que Jesus é seu Senhor, Ele se envergonhará de você no grande dia. Está aqui. Ele disse isso. Ele disse isso. Imagine só você naquele grande dia, depois de ter se envergonhado tanto dele aqui, depois de ter se escondido tanto, depois de ter vivido tão rebeldemente, mas afirmando que era um crente, afirmando que era um salvo. Imagine você naquele dia, naquele grande dia, ouvir da boca do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não vos conheço. Não sei quem vocês são. Vocês abriram as suas bocas com os lábios, mas o coração de vocês estava longe de mim. Vocês se envergonharam de mim. Vocês não honraram meu nome. Vocês não viveram para mim. E agora, no grande dia, então, vocês suplicam misericórdia. Este não é o dia da misericórdia, dirá o Senhor. É o dia do juízo. Temos cuidado pelos caminhos que temos andado. Mas depois de Lucas, então, narrar tudo isso, todo esse contexto, vamos pular aqui a transfiguração e vamos para o versículo 37. Lucas agora vai falar a respeito da cura de um jovem demoniado, de um jovem possesso. Veja que anteriormente temos o milagre da multiplicação dos pães, temos a confissão, temos o levar a cruz, aquele que, a lógica é essa, aquele que confessa leva a cruz, aquele que professa Cristo como seu Salvador leva essa cruz, e essa cruz não é o marido, não é a esposa, não é o filho desviado. Não é? A minha cruz é pesada, pastor. O meu marido não é crente. Não, ele não é a cruz. A cruz é a obediência. A cruz é a obediência. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A cruz é a obediência. Depois de tudo isso, então, Lucas vai falar no verso 37 do jovem possesso. O texto vai nos falar o seguinte, veja o verso 41. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Jesus estava lidando com a incredulidade daquele período. Jesus estava lidando com o temor naquele período. Veja o verso de número 38. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único filho. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Os apóstolos não puderam expulsar o demônio. Então, Jesus diz essa palavra: ó geração incrédula, até quando eu sofrerei a incredulidade de vocês? Mas Jesus opera um milagre ali. Veja o verso 42. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. A autoridade que existia na fala de Jesus e nos atos de Jesus assustavam e maravilhavam as pessoas.
Então, no verso de número 43 até o 45, nós temos a predição de sua morte. Do verso 46 ao 48, nós temos Jesus ensinando quem é o maior no reino dos céus. O humilde é o maior no reino dos céus. Do verso 49 até o verso 50, Jesus ensina sobre o amor, sobre a tolerância amorosa. No verso 51 a 56, o texto está ensinando de novo sobre a incredulidade e a resistência. Os samaritanos não recebem Jesus. E então, nós temos finalmente, do verso 57 ao verso 62, que Jesus põe à prova aqueles que queriam segui-lo. Ele diz no verso 58, as raposas têm seus covis e as aves dos céus seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, verso 59, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me que primeiro vá sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Jesus replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus não estava ensinando a ninguém aqui a abandonar a família, mas Jesus estava frisando o que é a coisa mais importante para o homem. É Deus. Deus é mais importante do que a sua família. Deus é mais importante do que o seu casamento. Deus é mais importante do que os seus filhos. Deus é mais importante do que a sua felicidade, cristão. Deus é mais importante do que a sua satisfação, do que o seu bem-estar, do que o seu conforto. Vão ter épocas na sua vida que não tem bem-estar, não tem conforto. Não vão ter alegrias com as coisas deste mundo. Mas parece que Deus permite que entremos nesse grande funil da provação para que entendamos que Ele é a pessoa mais importante e a coisa mais importante. É a parte da nossa vida crucial e que tem que nos chacoalhar para que nós entendamos isso. Então, depois de tudo isso, nós vamos ao texto, no versículo 28. O texto vai dizer que cerca de 8 dias depois de Jesus ter dito a respeito de levar a cruz, ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte com o propósito de orar. Observe, esse texto é constrangedor para nós, ele nos incomoda, ele nos cutuca, ele nos fere. Jesus toma os apóstolos, 3 deles, o grupo menor de um grupo maior, que dos 70 você tinha 12, de 12 você tinha 3. Jesus chama esses 3. E o interessante da conversa, ou interessante da história, é que esses 3 que Jesus escolhia para carregá-los para orar com ele, eram os 3 dorminhocos. Você levava alguém assim? Minha alma está aflita, vamos orar. Sabendo que 3 criaturas vão chegar lá e vai dormir, não vai orar com você nem uma hora. Jesus levava esses homens, sabendo das suas fraquezas, dos seus pecados. Jesus levou Pedro, Tiago e João. O texto diz que Jesus tinha um propósito de orar. E o texto diz no verso 29 que enquanto ele orava, Jesus orava. Jesus orava. E por que tu não ora, crente? Jesus orava. E por que você não ora? Qual é a desculpa que você tem? Tempo? Você acha que Jesus tinha tempo? Qual é a desculpa que você tem? Cansaço? Você acha que Jesus não ficava cansado? Jesus já acordava com o povo dentro da casa. Por que você não ora? Porque você trabalha muito? Porque você tem muitas tarefas? Qualquer desculpa que você der para justificar a falta de oração, qualquer desculpa será pecaminosa. Fique calado, que é melhor para você. É melhor você não dizer nada. Senão piora. Piora a tua condenação. Jesus é o maior exemplo de alguém que ora. Agora devemos lembrar que Jesus é Deus. Deus, veja que coisa complexa, maravilhosa, majestosa e profunda. Cristo Deus, Cristo Jesus homem,
orava. E porque você e eu, mortais pecadores terríveis, não oramos? Por que não oramos? Deus tenha misericórdia de você, de mim, de nós, de nossa igreja. Porque seríamos mais confiantes, seríamos mais espirituais, seríamos menos ansiosos, seríamos menos dispersos espiritualmente se nós orássemos mais. Se nós buscássemos mais o Senhor em oração. Charles Spurgeon dizia: troque cada motivo de ansiedade por um motivo de oração. Talvez você tenha muitos motivos de ansiedade, então você terá muitos motivos de oração. Busque ao Senhor em oração. Lutar em oração é uma verdadeira guerra. Orar é uma guerra. A nossa carne odeia orar, odeia orar. A nossa carne não quer orar. Ela quer ter outros prazeres. Você, seja sincero. Você tem tanto prazer em orar do que tem prazer em comer? Você tem tanto prazer em orar do que tem em dormir? Você tem tanto prazer em orar do que tem nas suas férias? Você tem tanto prazer em orar como tem prazer em qualquer outra coisa que você gosta de fazer nessa vida? Perceba que somente a nossa falta de prazer em orar já demonstra a profundidade da nossa rebeldia contra Deus. Porque ele disse: orem. Orem, a carne é fraca. Orem. A estrutura de vocês é pobre, é fraca, é pecadora. Orem, busquem minha oração. Teremos uma igreja mais forte, uma família mais forte, uma vida espiritual mais forte se orarmos. E Jesus nos ensina isso. Mas Lucas apenas toca na oração de modo paralelo ao tema central do texto. O centro do texto não é a oração ou a vida de oração de Jesus. O centro do texto é o que acontece ali, após a oração, ou durante a oração de Jesus. O texto vai dizer que enquanto orava, a aparência do seu rosto transfigurou, ela mudou. O seu rosto começou a brilhar, resplandeceu, não apenas o seu rosto, mas as suas vestes. E então 2 varões estavam com ele, 2 homens, Moisés e Elias. Moisés e Elias. Você vai comigo para um texto que está lá em Êxodo, por favor, capítulo 34 de Êxodo, versículo 29. Até o versículo 35. O texto diz: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou. Arão e todos os príncipes da congregação o tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Isso aconteceu com Moisés. O curioso é que, com quem aconteceu este Moisés, que foi alvo disso, dessa ação divina, ele estava ali agora no monte com Jesus. Com quem aconteceu também. O rosto de Jesus reluziu
brilhou, o rosto transfigurou-se. O que quer dizer isso? E por que Moisés e Elias? Moisés morreu, Elias foi levado aos céus. O texto do Antigo Testamento vai nos dizer que Deus proíbe o contato com aqueles que morreram, proíbe a adivinhação, contato com os mortos, necromancia, não é? E como Moisés está aqui? E como Elias está aqui? Como justificamos isso? É muito simples. Deus proíbe a invocação dos mortos, mas aqui não há invocação de mortos, entende? Em nenhum lugar aqui há invocação de mortos. Eles aparecem no monte com Cristo. Não tem nenhum ser humano buscando orientação de mortos. Quem está tratando com estes é Cristo. Cristo é que está tratando com eles. Quando nós olhamos para o texto e vemos que o rosto de Cristo transfigura-se aqui, isso também aparece no capítulo 1 de Apocalipse. O seu rosto brilha. O Cristo glorioso aparece ali. Aqui nós temos uma glorificação temporária. Deus está permitindo que os apóstolos vejam algo que será completamente, perpetuamente instaurado com Cristo glorificado depois de sua ressurreição. Quando nós observamos aqui a transfiguração, nós temos a glória de Cristo demonstrando o seu poder triunfante sobre o pecado. Lembre-se de todo o contexto: a missão dos 12, a admiração de Herodes em relação à pregação, a confissão de Pedro, o ensino sobre a obediência e levar a cruz. Aqueles apóstolos que viram Jesus encarnado, que viram Jesus vivendo a vida humana, comendo, bebendo, dormindo, chorando, se alegrando, numa festa de casamento, transformando água em vinho. Quando Jesus ia para uma festa, ele ia para uma festa. Jesus não ficava numa festa com a cara fechada. Os judeus festejam. Jesus viveu todos esses aspectos humanos, e eles viram, e veriam o Cristo morto. Veriam o Cristo preso antes de ser morto. Veriam, inclusive, um que está aqui, negaria o próprio Cristo. Eles vão ver todo o processo acontecendo até a morte e até a ressurreição. Mas eles veriam também, ouviram, melhor dizendo aqui, temporalmente, a glória de Cristo. De modo que eles estavam tendo uma experiência celestial com aqueles que eles serviam. O poderoso Cristo mostra a seu povo seu esplendor, sua pureza e majestade, numa experiência de oração, e como mostra o texto, na vida de oração de Cristo, a beleza, a humildade, a glória. O supremo Rei do universo ora. E nesta ligação entre transfiguração e oração, nós temos a manifestação da glória de Deus. Não é de surpreender que os grandes avivamentos vieram sobre a igreja porque a igreja estava buscando a Deus em oração, ou porque Deus estava movendo a igreja para orar. Irmãos, esses homens não pediram para que Cristo mostrasse a eles o seu rosto resplandecente, mas eles foram alcançados por essa glória tremenda. E aquela foi uma grande satisfação para aqueles apóstolos que estavam ali. E o que nós estamos buscando? Em que nós estamos nos satisfazendo? Com as glórias desse mundo, com os reinos desse mundo, com os prazeres desse mundo? Queremos os aplausos desse mundo? Queremos o reconhecimento desse mundo? Queremos assinar os documentos desse mundo? Ou queremos a glória de Cristo? Será a glória de Cristo a coisa mais importante para nós? Será a glória de Cristo aquilo que verdadeiramente nós admiramos, nós desejamos, nós almejamos? Nós entendemos verdadeiramente que o Cristo que nós servimos é cheio de graça e de verdade, e nele está a glória do unigênito do Pai. Será que nós entendemos isso? Quando nós observamos o trato de Elias e Moisés com Cristo aqui, que estavam conversando, veja só, conversando sobre o seu futuro, sobre sua morte. Veja o verso 31. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Que coisa interessante.
o texto está nos mostrando que Moisés e Elias sabiam acerca da morte de Jesus. Os profetas do Antigo Testamento não estavam cegos a respeito da obra do Cristo. Quando Moisés diz que viria um profeta maior do que ele não estava cego. Ele não estava falando impulsionado meramente pelo Espírito Santo, sem saber o que estava dizendo. Ele sabia que estava falando do Cristo. Quando Moisés escreve acerca da semente da mulher, em Gênesis 3,15, ele sabia que estava falando sobre o Cristo. Elias sabia quem era o Cristo. Eles estavam conversando com Cristo a respeito de sua partida, a respeito de sua morte. A morte de Cristo é importante para os profetas do Antigo Testamento. Assim como era importante para este período. Agora, aqui nós temos também uma coisa curiosa, interessante, porque Jesus vinha falando a respeito de sua morte para os discípulos, mas não entrava naquela cabeça de barro. Eles diziam, não, ninguém vai prender o Senhor. A gente vai tomar a frente. Eu vou morrer também. Se o Senhor for, eu vou. Não entrava na cabeça deles que não adiantava morrer com Jesus. Porque a morte de Jesus era singular. Se Pedro morresse no lugar de Jesus, não acontecia nada. Pedro morreu somente. E vai ressuscitar um dia. Se João morresse, se Tiago morresse, se Bartolomeu morresse, se qualquer outro morresse no lugar de Jesus, não aconteceria absolutamente nada. A morte de Jesus é singular. Ele é uma morte substitutiva, que me tira da condenação e tira você da condenação. E os profetas tinham a expectativa da consumação dessa morte, da morte de Jesus, do brado que seria pronunciado, está consumado. Havia uma expectativa por parte dos profetas do Antigo Testamento. Eles tinham uma inclinação devota a isso, a respeito da morte de Jesus. E você? E você? Se você ouviu durante toda a sua vida que ser evangélico é aceitar Jesus para morar no céu, você não entendeu o evangelho ainda não. Você não entendeu o evangelho ainda. Ser evangélico não é aceitar Jesus para morar no céu. Só. Primeiro que você não aceita nada. Você é aceito. Quando você recebe é porque você já foi recebido. Quando você diz eu quero, é porque Deus disse antes, eu quero. Quando você disse eu vou, hoje eu vou, Deus já disse antes, você vem agora. Deus opera em primeiro lugar. Mas o evangelho não é apenas aceite Jesus, levante as suas mãos, repita depois de mim, eu quero ser crente, escreva meu nome no livro da vida. Isso não é salvação. Ser salvo é você entender, terminantemente, que você não tinha nenhuma possibilidade de ser salvo. Não tem nada em você que faça Deus inclinar-se para você. Não tem nada. Não é o seu jeito de falar, não é o seu jeitinho de pedir. Não tem esse negócio de pedir com jeitinho a salvação e Deus atende. Não tem. Então, se você pedir direitinho a Ele, Ele vai atender. Não tem. Isso pode ser na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa. Se pedir direitinho, eu faço. Mas com Deus, não. O evangelho, a salvação, é o homem entender a sua condição de miséria e a graça perdoadora e salvadora de Deus, que muda o seu status, que tira ele, como vimos semana passada, de um reino de trevas e o leva para o reino de luz. De que essa verdade é tão constrangedora, é tão profunda, e ela é tão perturbadora, que ela muda a minha forma de viver, ela muda o meu foco de vida. Porque quando eu entendo o evangelho, eu sou salvo por Cristo, o foco primário da minha vida não sou mais eu mesmo. É Cristo, tudo é Cristo. A vontade que eu quero agradar não é mais a minha, é a de Cristo. Eu quero viver de forma que Cristo esteja satisfeito comigo. A felicidade mais importante da minha vida não é mais a minha, é a de Cristo. Eu vivo para Ele, porque vivendo para Ele, eu sei que estarei vivendo da melhor forma possível.
Então, aqui quando nós olhamos para Elias e Moisés, isso está nos mostrando, irmãos, que a lei e os profetas esperavam a consumação da grande obra de Cristo para a salvação de pecadores. Havia uma expectativa de consumação. Aprendamos aqui. Toda a Escritura aponta para Cristo. Quando ela faz isso, nos instrui sobre a vida de Cristo e sua obra, e também da vida que flui dele para a igreja. Nós precisamos entender que a vida de Cristo é um rio caudaloso que rega nossa vida e faz a nossa vida crescer, para que sejamos árvores plantadas junto à corrente das águas e que dê fruto. Todo o povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, tem Cristo como centro de sua vida espiritual. Em segundo lugar, ao observarmos isso, somos levados a aprender que nossa caminhada nessa vida deve ser guiada por Cristo. Ele nos conduz daqui para a vida futura. Como estava conduzindo esses discípulos, ensinando eles a respeito de sua confissão, ensinando eles a respeito de sua forma de viver, ensinando eles que a multiplicação dos pães não era apenas algo temporal, não era apenas uma provisão temporal, era algo que apontava para algo mais completo. Todas as vezes que você tiver uma experiência sobrenatural com Deus, de provisão, você já teve essa experiência? De Deus solucionar um problema no tempo útil e último, de você respirar fundo e dizer misericórdia e glória a Deus. Já aconteceu isso com você? Meu Deus do céu, não vai dar não. Aí Deus resolver. Todas as vezes que acontecer isso com você, se lembre, esse é um feixe de luz para a glória que terá no futuro. Toda provisão do nosso tempo aponta para o futuro. Todo milagre que vem a nós no nosso tempo aponta para o futuro. Sempre aponta para um estado eterno. É isso que o evangelista Lucas está mostrando. Sim, tem uma provisão de multiplicação dos pães é uma bênção. Sim, ver uma mulher com fluxo de sangue, por exemplo, ser curada é uma bênção. Sim, é uma bênção ver uma mulher que andava encurvada por quase 2 décadas, é uma bênção ela ser curada. Sim, é uma bênção vermos um cego enxergando, é uma bênção vermos um morto ressuscitando, um paralítico andando. Sim, tudo isso é sensacional, mas tudo isso precisa ser lido da forma correta. Deus não prepara espetáculos para os homens. Deus está mostrando que o triunfo dele contra o pecado está sendo mostrado através de indícios pequenos nos milagres. Um milagre para Deus não é muita coisa não, irmãos. É para nós, para Deus não. Porque ele tem o controle total do universo. Então, todas as vezes que você for alcançado pela provisão, pelo milagre de Deus, por seu socorro, se lembre, na glória é muito melhor. Muito melhor. A alegria que eu sinto aqui, numa provisão de Deus, não se compara com a glória que virá. Paulo disse isso, né? As aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Nem as alegrias que temos nesse tempo presente hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então, todas as vezes que o Senhor encheu seu coração de alegria por causa de uma provisão, se lembre, Deus está me ensinando sobre o futuro. O melhor não está aqui, o melhor está lá. Ele está me conduzindo para lá. Agora veja o versículo 32. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Isso aqui é muito peculiar aqui, muito interessante, né? Você já ficou perturbado de sono, mas estava acordado? Estava mais para lá do que para cá, mas estava acordado. Você estava ali, né? Assim, com o olho assim. Então o texto vai dizer algo interessante aqui. Veja só. Primeiro que eles estavam com muito sono, mas que eles viram a glória de Cristo e a glória de Moisés e Elias. Então, no verso 33 diz, ao se retirarem estes de Jesus, Moisés e Elias saíram, desapareceram. Pedro disse, mestre, é bom que a gente faça aqui 3 tendas. Uma para o Senhor,
Uma para Moisés e outra para Elias. O que o senhor acha? Nem Elias estava mais, nem Moisés estava mais. O texto diz assim, é muito engraçado isso. Não sabendo, porém, o que dizia. Não sabendo, porém, o que dizia. Você já aconteceu isso com você ou não? Uma vez que ela me acordou e disse, pega Miguel ali no berço para trocar a fralda dele, eu acordei. Eu disse, ele não está no berço não. Ela falou, como? Eu disse, ele não está não. E eu estava olhando para o berço. Ela disse, ele está aí, menino. Eu disse, está não, eu estou olhando para o berço, ele não está não. Já viu, ficou perturbado com isso? Não, eu já fiquei perturbado com isso muitas vezes. Teve uma vez que eu estava com o Daniel no braço, com tanto sono, que eu vi o menino dando língua para mim, irmãos. Isso aconteceu. Isso foi um fato. Quando eu olhei para o menino assim, eu disse àquela, ele deu língua para mim. Ela falou, não é possível. Ele botou a língua para fora, mas ele não deu língua para você, não. Uma criatura perturbada de sono não sabe o que diz. Mas eles tinham visto, eles tiveram uma experiência de ver Moisés, Elias e Cristo de forma gloriosa ali. Enquanto Pedro estava falando o que não tinha entendido direito, o que não tinha percebido com profundidade, enquanto aquela conversação de Pedro dizendo o que não sabia estava acontecendo, o texto diz que uma nuvem envolve todos eles ali. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Isso é motivo de dizermos amém. Porque até quando a gente não sabe o que diz, Deus nos visita. Não é? Até quando a gente está julgando as coisas erradas, de modo errado, Ele nos visita. Até quando a gente está perturbado de sono, Ele nos visita. Uma nuvem envolveu todos eles ali, encheu aquele lugar. A Bíblia diz que eles encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Essa experiência da nuvem se repete por vários momentos, vários lugares na Escritura. Isso acontece dentro do templo. E os sacerdotes não podiam ficar em pé. Isso vai ser mostrado também como uma nuvem que guiava o povo de Israel no deserto. A nuvem é um símbolo da presença do Espírito Santo, da presença de Deus, que alguns vão chamar de Shekinah. Eles são envolvidos por isso. E no meio dessa nuvem, então, se ouve uma voz, que já tinha aparecido no batismo de Jesus. E a voz dizia no verso 35, este é o meu filho. O que é que diz agora? O meu eleito. O que é que diz agora? A ele ouvi. Que coisa maravilhosa, irmãos. Veja que a frase é diferente do batismo. No batismo diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui diz, este é o meu filho, o meu eleito, o escolhido. Por que esta frase é importante? O meu eleito. Porque esta frase está falando de nós. Nós somos eleitos porque Cristo é o nosso representante. Cristo se coloca ao Pai como aquele que salvaria a humanidade dos seus pecados. Então ele é o eleito para cumprir aquela missão de salvação. Ele é o nosso representante. Então nós estamos no eleito. Nós somos, como vimos semana passada, transportados para o reino do Filho do seu amor. Por causa do eleito, nós somos eleitos. Sabendo disso, que a nossa eleição provém de Deus e por causa de Cristo, sabendo disso, que Deus é quem nos prepara um futuro glorioso, onde o pecado não habitará, onde não haverá mais fome, onde não vamos mais titubear entre dois pensamentos, onde nós teremos plena obediência a Deus, sabendo disso, mas não estando nesse tempo ainda, não estando ainda na terra prometida, nos novos céus, na nova terra, ou mesmo no paraíso, estando aqui ainda nessa condição mortal que nós estamos, sabendo de toda essa verdade, que Cristo é glorioso, o que sofreu é o glorioso, que Ele é o eleito de Deus para nos salvar. Sabendo disso, o próprio Pai nos diz, ouçam meu filho, escutem o que o meu filho diz, ouçam o que o meu eleito diz a vocês. Abram os ouvidos e os corações para o que Cristo está dizendo. Então analisemos aqui algumas coisas interessantes, irmãos, com respeito ao que o texto vai falar sobre Moisés e ao que o texto vai falar agora
sobre Cristo. Êxodo 34, 29 a 35, nos mostra a história da face de Moisés resplandecente. Mas antes disso, veja comigo de novo Êxodo 34, do verso 1 ao 9. Volte para lá. Veja só, do verso 1. Então, capítulo 34, do verso 1 ao verso 9. Então disse o Senhor a Moisés: lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras. As primeiras foram quebradas, né? Moisés ficou chateado com o povo e quebrou as tábuas. Como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã. Para que lugar? Ao Monte Sinai. E ali te apresentes a mim, no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado, se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés duas tábuas de pedra, como as primeiras. Levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido, o que é que diz agora, irmãos? Na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. O nome do Senhor é Yahvé. Deus proclamou seu nome. O significado do nome de Cristo é Yahvé salva. Deus, numa nuvem, proclamou seu nome a Moisés. Verso 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou, e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Veja a oração de Moisés no deserto. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e siga conosco. Tu que me revelaste o teu nome, siga conosco. Algumas observações aqui, irmãos. Primeiro, você é daquele tipo de pessoa que quando alguém diz a você assim: estou precisando falar um negócio contigo, você fica nervoso a semana toda? E quando é pior, a pessoa diz assim: agora tem que ser eu e tu em particular, pessoalmente, não pode ser pelo WhatsApp, nem por telefone, nem chamada de vídeo, tem que ser pessoalmente. Você já fica se tremendo, não? Vamos agora, a gente se encontra onde? Que eu não vou conseguir dormir, não. Agora imagine Moisés: amanhã você vai subir sozinho. Ninguém sobe com você. Tira os bichos do pé do monte, porque ninguém vai sobreviver se ficar. Agora você sobe. Você ia, crente. Você ia, venha você só, sem ninguém. Moisés vai ao encontro de Deus. Moisés é contornado pela nuvem que manifesta a presença de Deus. O nome de Deus é proclamado. E agora Moisés ora: segue em nosso meio, Senhor. Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. Deus ouviu e respondeu à oração de Moisés. Não apenas para a sua geração, para a nossa geração. Ele caminha conosco. A sua humilhação nos ensina que aqui sofreremos,
a sua glorificação nos ensina que seremos glorificados. Não para a nossa glória, não para o nosso triunfo pessoal, mas para a glória de Deus apenas. Cristo, como o próprio texto de Lucas mostra, é superior a Moisés. Como diz o autor aos Hebreus, Cristo é superior a Elias. Aqui temos uma representação do Antigo e do Novo Testamento com Moisés e Elias e com Cristo e os apóstolos. Deus, o Pai, é testemunha incontestável da importância de Cristo para a obra de salvação. A Ele ouvi. A Ele ouvi. Veja só. Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há caminho para Deus. Sem Cristo não há solução para a vida do pecador. Sem uma vida para Cristo não há uma vida eterna de alegria perene, de alegria eternal. No contexto judaico, tal evento é marcante e poderosamente transformador de perspectivas, porque esta experiência do monte, com Moisés e Elias, era uma contraparte, ou no olhar do cristão, era um complemento da experiência que Moisés teve. O judeu tinha Moisés em alta conta. Quem teve a experiência no monte com Yahvé e a nuvem foi Moisés. Mas o texto está dizendo agora que Moisés vem com Elias, vem visitar o nome que foi proclamado no Monte Sinai. O nome que foi proclamado no Monte Sinai é maior do que Moisés. O nome é Cristo, é Jesus. O Pai testemunha, eu escolhi o Filho. Ouçam, Filho. Ouçam, Filho. Ouçam, Filho. O Pai continua dizendo-nos a nós hoje, em Caruaru, ouçam o meu eleito. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, diz a Escritura, o próprio Cristo disse isso. Você, então, tem caminhado com Cristo? Você tem contemplado a glória de Cristo, ouvindo o seu testemunho? Nós não vamos ver o rosto resplandecente de Cristo como Moisés e Elias viram, como os apóstolos viram. Uma pergunta curiosa é, né? Como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? Já perguntou isso? Porque eles estavam conversando com Cristo. Mesmo com sono, eles estavam ouvindo a conversa. Observe, nós não veremos a glória de Cristo como eles viram hoje, mas nós veremos e podemos ver a glória de Cristo na sua palavra, no seu testemunho, no Evangelho. A glória de Cristo está no Evangelho. Ou como nós vimos semana passada, Cristo é a glória do Evangelho. Cristo que morreu é glorioso e voltará para consumar o seu reino. Você estará nesse reino ou não? Você tem buscado o seu próprio reino de pecado e auto-engano? Ou você tem buscado o reino de Cristo? Você tem orado, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou você tem vivido, que se estabeleça o meu reino e que seja feita a minha vontade na terra. Como é que você tem vivido? Em Cristo temos salvação, santificação e glorificação. Então, o que aprendemos com isso? Que devemos amá-lo, que devemos ouvi-lo, que devemos dedicar nossa vida a Ele. Viva para Cristo. Ame-o. Sirva-o. Que tamanha graça Deus nos deu, irmãos. Que tamanha bênção o Senhor nos deu. Que o Evangelho de Cristo penetre em nossos corações, que estremeça a nossa mente, que chacoalhe a nossa alma, que resplandeça, que a luz de Jesus resplandeça nos nossos corações. Que Ele seja o seu Salvador, que Ele seja o eleito de Deus para você, que Ele seja o seu amado, o amado da sua alma. Eu quero fazer algumas aplicações aqui. Eu quero começar fazendo aplicação para os jovens. Jovens que têm orado a Deus pedindo casamento. Case-se com alguém que ama Cristo mais do que a você. Case-se com alguém que ama Cristo mais do que a você. Porque em algum momento da caminhada você não vai merecer o amor dessa pessoa, nem a fidelidade dela. Mas se ela amar a Cristo, e se esse cônjuge for fiel a Cristo, ele será fiel a você toda a vida. Ame uma pessoa, case-se com uma pessoa que ama a Cristo.
Cristo é a coisa mais importante. Cristo é mais importante do que o casamento. Segunda coisa, quero me dirigir a toda a igreja agora. Nós estamos ouvindo a Cristo, irmãos. Queremos ouvi-lo. O Pai está nos dizendo ainda hoje: ouçam meu filho. Ouçam meu filho. Ou estamos ouvindo outros espíritos enganadores? Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo vai dizer em outro lugar: amontoarão mestres para si. Eles vão desejar cócegas nos seus ouvidos. Ou seja, eles não vão querer ouvir Cristo. Há muitos que têm se reunido em nome de Cristo, em muitas localidades, em muitos ajuntamentos, em muitas igrejas, mas eles não têm ouvido Cristo. Cristo não tem falado no meio deles. Eles não têm obedecido ao Pai em ouvir Cristo. Que nossa igreja ouça o Cristo de Deus através de sua palavra. Como é que escuta-se Cristo? Ouvindo a sua palavra, irmãos. Não há como ouvir Cristo sem ouvir a sua palavra. Ouvir Cristo não significa que Ele vai visitar você num sonho dentro da sua casa com uma luz resplandecente. Ouvir Cristo está na palavra. Leia a palavra, ouça a palavra, medite na palavra. Se você deseja Cristo, você desejará a palavra. Se você rejeita a palavra, você rejeita Cristo. Você rejeita a voz de Cristo. A Escritura é a grande carta de amor de Deus para o seu povo. Como é terrível alguém nos mandar uma mensagem de afeto, de amor, e nos perguntar: você leu? E depois de anos dizermos assim: nunca abri a carta. Que coisa, né? Como é feio isso, né? Como é triste isso. Alguém dizer: eu te mandei um presente, você abriu? Não, nunca abri. Recebi, mas nunca abri. Você tem o presente, mas você nunca soube o que está dentro. Você tem uma Bíblia, mas se você não vive com ela, você não sabe a grandeza do que Deus lhe deu. Você não sabe a beleza do que Deus lhe deu. Você não conhece a profundidade das coisas que Deus lhe deu. A altura, a largura e a profundidade. Este é o meu eleito. Ouçam-no. Amém. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela glória de Cristo. Obrigado pelos ensinos do Evangelho, do Cristo que viveu, morreu, ressuscitou, glorioso, está à destra de Deus e voltará para nos buscar. Enche o nosso coração da Tua presença, meu Salvador, da alegria de Te servirmos e do temor à Tua santidade. Um temor não que nos afaste de Ti, mas um temor que nos aproxima, que nos faz desejar a Tua presença e vivermos contigo de forma mais intensa. Seja presente na nossa vida, Senhor, por meio de Tua palavra e das obras da providência. Que os nossos olhos não estejam cegos, porque sabemos que dia após dia, minuto após minuto, Tu chamas a nossa atenção a Ti mesmo, porque Tu és o glorioso Deus, que merece, o único que merece toda a glória. Que os nossos olhos estejam postos em Ti completamente, porque se eles estiverem em Ti completamente, todas as outras coisas serão vistas da forma correta. Mas se os nossos olhos não estiverem em Ti, as outras coisas não serão vistas da forma correta. Te peço por nossa igreja, por nossas crianças, nossos jovens, pelas famílias, pelos idosos, pelos viúvos, que o Senhor abençoe este rebanho que é Teu, rebanho que o Senhor comprou com o Seu próprio sangue. Eu Te peço, Senhor, por nossa cidade, eu Te peço por nosso estado, eu Te peço pelo nosso país, que o Senhor traga sempre paz ao nosso coração e ao lugar onde nós vivemos. Que haja a bênção da Tua mão sobre nossa região. Que o Senhor abençoe o comércio que movimenta a nossa região. Que o Senhor abençoe o crescimento de nossa cidade, a gestão da cidade, dê sabedoria aos governantes, para que Caruaru seja uma cidade crescente,
uma cidade de oportunidades e, principalmente, Senhor, que o Teu Evangelho está sendo espalhado com fidelidade. Que o Senhor abençoe para que o Teu Evangelho seja proclamado aqui com autoridade e fidelidade às Escrituras. Te agradecemos por tudo, Senhor, por este dia. No nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar